A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado à nossa CIADEB, filiado também à CEJADB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal, sempre você vai estar encontrando vídeos relacionados à Palavra de Deus. Temas da lição da nossa EBD, da lição dos jovens, da lição dos adultos. Também muitos temas relacionados à escatologia. E eu sou autor deste livro, por misericórdia do Senhor. O livro, olha, Descomplicando a Escatologia. Quem tiver interesse, quem tiver muita curiosidade sobre escatologia, pode estar nos procurando. Esse livro custa apenas R$20 e eu creio que com mais R$10, R$30 eu envio para qualquer lugar do Brasil, tá bom? E vou deixar aqui, logo após aqui embaixo, deixar um link para você ter acesso diretamente ao meu WhatsApp e assim nós podemos assim estar conversando melhor, tá bom? Hoje nós estamos iniciando o primeiro trimestre de 2022. Rapaz, o tempo está passando rápido, viu? Já estamos em 2022 e a nossa CPAD lançou já essa nova lições bíblicas, né, sobre a supremacia das escrituras sagradas, a inspiração inerrante e infalível palavra de Deus. É o nosso primeiro trimestre de 2022, a questão da bibliologia, tema muito importante. Muitas discussões têm se levantadas com relação à autenticidade da Bíblia, a inspiração da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas, teólogos, chegando até a pedir que a Bíblia deveria ser renovada, porque a Bíblia não fala de tudo e assim por diante. Então é por isso que a CPD colocou esse tempo, para que nós possamos assim estar aprendendo mais e percebendo que a Bíblia Sagrada ela é completa naquilo que se refere para a nossa salvação. Tudo aquilo que foi importante para a nossa salvação, a Bíblia Sagrada sempre tem uma palavra. Agora, curiosidades bíblicas, essas coisas assim, aí a curiosidade do ser humano nunca vai acabar, porque cada vez mais vai estar surgindo uma, tá bom? Vamos lá para a nossa lição, sem muita demora. Seja bem-vindo ao canal Descomplicando a Teologia, tá bom? E se você é novo aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte nesse nome, inscreva-se aí, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixa seu like, é muito importante também o seu like. Toda vez que você estiver dando like, você vai se dando glória a Deus, um aleluia. Eita, mistério de Jeová, viu? E assim você contribui para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo, a este canal, tá bom? Hoje vamos estar estudando a nossa primeira lição do primeiro trimestre de 2022, que vai trazer sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada ela precisa ser respeitada. De quem é essa autoridade? Quem deu essa autoridade à Bíblia Sagrada para que ela possa modificar tanta vida das pessoas? Já parou para pensar? Porque a Bíblia ela é dita como é a palavra de Deus. Porque quem deu essa autoridade, qual foi o governante, né? Qual foi o líder político, qual foi a igreja que deu essa autoridade à Bíblia, a ponto que ela poder disciplinar qualquer ser humano. Já parou para pensar sobre isso? Vejamos, irmãos, eu acho que é interessante nós mencionarmos de início o seguinte: a autoridade da Bíblia, a Bíblia Sagrada não precisa comprovar nada para ninguém. Deixo bastante claro. A Bíblia Sagrada, se você crer na Bíblia, você não crer na Bíblia, isso não vai aumentar o valor da Bíblia, aumentar o valor da autoridade da Bíblia ou tirar também. Tem muitas pessoas que ficam aparecendo, brigando, questionando, como se tem que ser comprovada. A Bíblia Sagrada, ela não precisa ser comprovada por ninguém. Ela é a palavra de Deus e acabou. É o ser humano que vai fazer diferença para com a vida dele e não com relação à autoridade da Bíblia. As pessoas acreditarem ou não nela, isso não vai dar mais autoridade ou menos autoridade. Até porque a mudança vai fazer na vida de quem crer. Quem crer será mudado, quem crer será transformado, quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Então, crer ou não crer na Bíblia não lhe dá mais autoridade assim por diante. É bom também nós mencionarmos o seguinte: nenhuma igreja, nenhum líder religioso também é que dê essa autenticidade, essa autoridade à Bíblia Sagrada. Não vem do homem, porque a Bíblia Sagrada não nasceu na origem humana, da vontade humana, mas sim Deus que levantou seus profetas e os seus homens para se inspirar a escrever aquilo que era necessário para a sua salvação. Então é bom nós sempre mencionarmos isso para que nós possamos desmistificar essa questão da Bíblia Sagrada, dessa correria que o povo fica para um lado e para o outro. Isso não resolve de nada, porque quem defende a Bíblia Sagrada não é o pastor, não é a liderança, não é o obreiro, não é político, não. É a própria Bíblia Sagrada, ela tem total autoridade. Não é à toa que até hoje, em vários cantos do mundo, já tentaram destruir a Bíblia Sagrada e não conseguiram. Querendo ou não, ela sempre vai estar viva nos corações das pessoas. Tem países que a Bíblia é proibida até de entrar. Tem países aí que não pode ler a Bíblia, mas lá dentro desses países existe Bíblia, existe pessoas lendo e sendo também impactado por esta palavra.
Porque o que mais chama atenção com relação à Bíblia Sagrada é porque ela é viva, ela tem vida. As letras contidas nela existe vida. E a pessoa, ao ler esta palavra, torna-se também ser vivente, não na questão física, mas na questão espiritual. Assim como a morte, assim como o pecado matou Adão e Eva na questão espiritual, a mesma forma, a leitura da Bíblia Sagrada, ela dá vida, ela dá energia, ela dá força, ela dá vigor a todos aqueles que estão mortos espiritualmente. Então, para ter vida, é necessário ler a Bíblia Sagrada. Amém? Isso aí já dá para você dar um glória a Deus bem alto, viu, meu irmão? Você que é do manto, você sou da Igreja Assembleia de Deus, eu gosto daquele fogo, daquele pentecostal, né? Muitas pessoas dizem do reteté, não gosto muito dessa palavra reteté. Eu gosto de Pentecoste, eu gosto de fogo, eu gosto de glória. Oh, aleluia! Pois é, a autoridade da Bíblia Sagrada. É necessário, irmãos, nós entendermos de primeira mão o seguinte: a Bíblia Sagrada, ela tem autoridade. E a autoridade que a Bíblia tem é dada pelo próprio Deus, aquele que inspirou a escrever. A autoridade da Bíblia não está no concílio, não. A autoridade da Bíblia está em próprio Deus, que até hoje tenha defendido, tenha sustentado e tem perseverado a sua impressão a chegar em todos os quatro cantos da terra. Então, o comentarista da nossa lição, ele vai deixar aqui bastante claro no nosso ponto 1, da seguinte diz: a introdução. Ler e compreender a Bíblia é um desafio neste trimestre. Vamos enfrentá-las. O pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CJDB, é comentarista deste trimestre. Ele nos ajudará a reconhecer a supremacia da Bíblia na fé cristã, sua autoridade, inspiração, inerrância e aplicá-la na vida cristã. Deixa até já para você, talvez que tenha a Bíblia Sagrada em sua casa, que ela não foi feita para estar aberta na estante, não. Ela não foi feita também para estar aberta na cabeceira da sua cama, não. A Bíblia Sagrada, ela foi produzida, ela foi feita, ela foi conquistada para que possa ser lida. Eu sempre digo que muitas pessoas têm o hábito de deixar a Bíblia Sagrada aberta no Salmo 91, no Salmo 23, e alguns textos da Bíblia Sagrada, Isaías 43 e assim por diante, como símbolo de proteção. E na verdade ela não protege. O Salmo 91 não protege ninguém. O Salmo 23, Isaías 43 não protege ninguém. Quem dá a proteção é Deus. Então a Bíblia Sagrada ela não foi feita para estar aberta, para que assim a sua casa esteja protegida, o seu marido esteja protegido. Não. A Bíblia Sagrada ela tem que ser lida, ela tem que ser meditada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser vivida, para que nós possamos verdadeiramente ter os efeitos positivos que a sua leitura traz e do que foi escrito pode trazer para as nossas vidas. Então a Bíblia Sagrada foi escrita, pega a sua caneta aí que vai ser interessante, tá bom? A Bíblia Sagrada foi escrita por cerca de 1.600 anos, 16 séculos, do primeiro escritor até o último escritor. Em outras palavras, né, tudo indica de Moisés, o primeiro a escrever a Bíblia Sagrada, Moisés, até João, o apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse. Então, do primeiro ao último livro da Bíblia Sagrada, nós temos lá aproximadamente 1.600 anos, 16 séculos para ser escrito. É interessante você perceber também que esta Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, diferentes em cultura, diferentes às vezes até em linguagem, diferente em períodos, diferente de cultura, de entendimento, de profissão. A Bíblia Sagrada existe reis, existe sacerdote, existe levitas, existe boiadeiro, existe padeiro, existe profetas, existe pescador, existe doutor. Então a Bíblia Sagrada foi escrita por diversas camadas da sociedade, mas desde o mais culto até o mais indouto, nenhum deles deixou nada a desejar na Sagrada Escritura. Porque o que Deus utilizou na questão humana é a questão da sua palavra, do poder da escrita, escrever, mas a inspiração do que seria escrito foi dada por Deus. Isso nós vamos estar vendo posteriormente, mais lá na frente, tá bom? Então a Bíblia tem cerca de 66 livros. Olha só, a Bíblia ela foi dividida em dois períodos, né? O período chamado Novo Testamento e o período chamado Velho Testamento, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem cerca de 39 livros. Olha só, a Bíblia toda, 66 livros. No Velho Testamento tem 39 livros. Esses 39 livros do Velho Testamento é que vai ser conhecido também como a Bíblia hebraica. O povo de Israel acredita nos mesmos livros que nós temos. Os livros são os mesmos. Mas, salvo engano, o livro do povo judeu só tem apenas 24 livros.
A Bíblia hebraica tem os mesmos livros nossos, nenhum a mais, nenhum a menos. Mas na contagem dele só tem apenas 24 livros. Por que, pastor, isso? Tirou algum? Não. É porque onde tem primeiro Reis, segundo Reis, não é somente um livro, Reis. Primeira e segunda das crônicas não é somente crônicas. Os livros poéticos também são contidos somente um. Os livros profetas menores é sortido também como um. Então lá na Bíblia hebraica só tem apenas 24 livros. No nosso, aqui oriental, nós temos cerca de, na verdade, nós temos cerca de 39 livros do Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. 27 livros, que vai dar um total de 66. Deu para dar um glória a Deus aí? Eita, coisa maravilhosa, viu? Mas não pode deixar de pedir para você. Se inscreva no canal aí, rapaz. Não custa nada você dar um glória a Deus bem alto aí, para estremecer as estruturas aí, viu? Dê um glória a Deus, deixa seu like, deixa seu comentário, para que nós possamos estar sempre tirando também suas dúvidas, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode deixar os comentários que eu respondo todos os comentários. Todos os comentários eu tenho respondido, graças a Deus, tá bom? A apresentação da lição. Na verdade aqui, né? A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. É isso aí. O autor da Bíblia Sagrada, mesmo tendo cerca de 43 pessoas que escreveram, o autor da Bíblia Sagrada não é Moisés, não é Josué, não é Samuel, não é Paulo, não é nada. O autor da Bíblia Sagrada chama-se o Altíssimo Deus, o Deus poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. É o nosso Deus que é autor da Bíblia Sagrada, mesmo que ele tenha utilizado cerca de 40 homens diferentes para estar escrevendo, mas o que seria escrito foi inspirado por Deus. É bom até já falar com relação à inspiração, vai ter uma aula só sobre isso, mas então você perceber o seguinte: a inspiração não está no que as pessoas falaram do que está na Bíblia, não que as pessoas falaram a conversa de um com o outro. A inspiração está em escrever o que é que está na Bíblia Sagrada. Então, tudo que está na Bíblia foi Deus que inspirou a escrever. Mas não quer dizer que Deus inspirou as pessoas a falarem. Porque, deixa eu dar uma forma mais simples, para você ver, ó. Na Bíblia Sagrada tem fala do diabo. Não foi Deus que inspirou o diabo a falar. Na Bíblia Sagrada tem fala de vários reis endemoniados, afastados de Deus. Não quer dizer que foi Deus que inspirou os reis maus falarem. Não, Deus inspirou a ser escrito. Porque tudo que está escrito serve para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento, para que nós possamos compreender a boa e perfeita vontade para com as nossas vidas. Uma dica interessante para você conversar com seus alunos, tá bom? A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Em outras palavras, meus irmãos, a própria Bíblia Sagrada, se nós formos ver, né, não tem um nome... a pessoa brinca assim, né? Procura o nome Bíblia na Bíblia. Você não vai conseguir encontrar, realmente. Porque a palavra, o nome Bíblia, não tem na Bíblia Sagrada. Só tem parte na parte de fora. Porque a Bíblia, ela é chamada por Deus, pelos homens de Deus, como as Escrituras, a lei do Senhor. E todas as vezes que fala sobre as Santas Escrituras, as Escrituras de Deus, a Palavra de Deus, está se referindo acerca da Bíblia Sagrada. Esse nome Bíblia foi colocado, tudo indica, por João Crisóstomo, que chegou a colocar esse nome Bíblia, que significa coleção de pequenos livros. Então esse nome Bíblia, que está na Bíblia Sagrada, do lado de fora, viu? Foi colocado por João Crisóstomo, e significa Biblos, no grego Biblos, que significa coleção de pequenos livros. Posteriormente eu vou falar mais sobre isso, de onde vem esse Biblos, tá bom? Tem até uma cidade com esse nome, uma das cidades mais antigas do mundo tem esse nome dali. Tem alguma coisa muito interessante, depois você está pesquisando. Mas depois eu vou falar mais detalhadamente com relação a esse tema. Na nossa declaração de fé, a Bíblia Sagrada, ela é única, a única regra de fé para a nossa vida. Como assim, pastor, única regra de fé? Qualquer doutrina, qualquer ensinamento não pode estar diferente do que está na Bíblia. Se nós formos pesar o ensinamento do nosso pastor presidente na Bahia, pastor Valdomiro, e pesarmos o que está escrito, se o que o pastor Valdomiro estiver ensinando não estiver de acordo com o princípio bíblico, tem que ser rejeitado. Porque a nossa regra de fé é única, a Bíblia Sagrada. É diferente, por exemplo, dos católicos. Os católicos, eles têm cerca de 3 regras de fé. Primeiro, estar sobre a tradição. A tradição católica, para ele, é uma regra de fé. Aquilo que a igreja fazia no passado, eles acreditam como regra de fé.
Então a tradição para a Igreja Católica é muito válida, segue como doutrina. O que eles falaram que é um terceiro serve também como uma doutrina. Segundo, o papado. O que o Papa falar tem autoridade da mesmo tamanho da Bíblia Sagrada. A mesma autoridade que tem a Bíblia, para os católicos também tem o Papa. A fala do Papa é como se fosse inspirada diretamente por Deus para se estarem seguindo. E por último, é a Bíblia Sagrada. Então, a Igreja Católica tem essas três principais regras de fé: a tradição, o Papa e as Santas Escrituras. Já nós não. Nós só cremos na Bíblia. É como aquelas 5 solas, só a Escrituras. Só a Escritura, porque nós somente a Escritura, somente nela consta tudo o que nós precisamos para a nossa salvação em Cristo Jesus. Paulo, se não me engano, Paulo chegou a recomendar que meio que um anjo do céu descesse à terra e trouxesse um outro evangelho que seria amaldiçoado, que seria anátema, para nós não crermos desse novo evangelho, porque o evangelho só existe um evangelho de Cristo Jesus. Eu falo um evangelho com relação em sentido de ensinamento. E nós sabemos que na Bíblia existem os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas no sentido, o evangelho ali nos 4 é um só. Até aí você pegou? Então, com relação à autoridade da Bíblia Sagrada, existe a revelação geral da própria Bíblia, onde tudo aquilo que tem na Bíblia, sempre você vai achar referência em outros mundos, em outros países, perdoe-me. Em outros países, em outras regiões também, sempre vão contar algumas histórias que estão na Bíblia, mas com outra linguagem. Por exemplo, nós falamos da Arca de Noé, do dilúvio acontecido aqui no mundo, várias tradições, vários povos também contam o dilúvio, muda o nome, muda o período, mas o dilúvio é um episódio acontecido entre vários povos, várias nações contam o dilúvio. Várias nações contam o dilúvio, comprovando aquilo que está na Bíblia Sagrada também. Da mesma forma, na própria história, Deus se revela de forma soberana através dos governos. Deus bota governo, tira governo. Deus levanta Nabucodonosor, Deus tira Nabucodonosor e assim por diante. Então nós podemos ver a autoridade da Bíblia, a autoridade de Deus, focada também nisso. A questão do próprio universo, nós podemos contemplar a presença de Deus, a natureza de Deus, a pessoa de Deus pela própria natureza. Gente, é incrível a questão do mar, o limite que o mar tem, onde pode ir, onde não pode ir, salvo quando os homens começam a fazer coisas que não devem, a natureza acaba se revoltando, mas tudo tem o seu limite, tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora. E no próprio ser humano, a imagem e semelhança divina, mesmo que essa imagem, essa natureza divina tenha caído através do pecado de Adão e Eva, mas nós podemos ver no ser humano restaurado, que ele tem uma inclinação agora para a parte espiritual. Muitas das vezes nós vivíamos na prática do pecado, mas quando aceitamos a Jesus, nós somos impactados, somos restaurados, somos mudados através desse evangelho que é poder de Deus. Oh, glória! Uma revelação, estou aqui no ponto 1, viu a origem da Bíblia e revelação divina. Revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. É o que aconteceu conosco. Todas as pessoas, quando crer na Bíblia, crer no ensinamento, aceitam esta palavra, são impactados, são mudados, são transformados. E aquilo que está contido nela torna-se realidade. De repente nós, sendo pecadores, somos destituídos, mesmo vindo no lamaçal do pecado, mas quando aceitamos esta palavra, quando cremos nesta palavra, a nossa vida é mudada, é transformada. Quantos de vocês que estão aqui agora me ouvindo não foram mudados por esta palavra? Talvez você que está me ouvindo foi homossexual, mas quando aceitou Jesus, Jesus o libertou. Talvez você era viciado nas drogas, viciado nas bebidas, mas quando aceitou a Jesus, você foi mudado. Talvez você era um prostituto, uma prostituta, mas quando ouviu a palavra e foi impactado, a sua vida foi mudada. Porque a palavra de Deus ela gera esse desejo de mudança, de transformação na natureza humana. Algo que nenhum ser humano, nenhum médico, nenhuma medicina consegue resolver. Mas Cristo Jesus, através da sua palavra, gera vida na minha e na sua pessoa. E pois nós somos transformados e mudados pelo poder de Deus. Faz aquele rápido resumo para que possa assim lhe ajudar, tá bom? Evidências da autenticidade da Bíblia Sagrada. Evidências externas. Unidade e consistência. Como eu disse, mais de 1.600 anos. Demorou para o primeiro livro até o último livro ser escrito. Mais de 40 pessoas, mais de 40 escritores diferentes. Mas até hoje ninguém conseguiu pegar um erro na Bíblia Sagrada. Por isso ela tem consistência e tem unidade, desde o primeiro autor até o último autor. A ação do Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia hoje, entender ela lhe fala de uma forma, ela lhe fala uma coisa. Quando você lê daqui a um mês, no outro dia, ela vai trazer outros ensinamentos, porque na Bíblia Sagrada ela tem vida.
A palavra do Senhor é viva e eficaz e penetra na divisão da alma e do espírito, por isso que ela traz desejo de mudança e de transformações. Profecias de eventos futuros. Gente, é impressionante. Tudo aquilo que a Bíblia Sagrada ela foi profetizada, ela se cumpriu. Existe a profecia do povo de Israel retornar, né? Montados no Vale de Ossos Secos, Ezequiel 87, está se referindo ao surgimento da nação de Israel a retornar novamente sem um povo. E isso aconteceu em 1948. Ó, quase 2000 anos depois. Aliás, mais de 2000 anos atrás da profecia até o acontecimento. Mais de 2000 anos demorou para cumprir. Mas a Bíblia Sagrada se cumpriu, porque ela é verdade. Ela é a verdade de Deus. Evidências externas com relação ao próprio entendimento da palavra do Senhor, até a questão da historicidade da Bíblia Sagrada, nada se tira da Bíblia Sagrada, porque tudo que está contido nela é verdade. E com o passar do tempo só vai se cumprindo cada vez mais. E as pessoas devem se encurvar e acreditar na autenticidade e autoridade das Santas Escrituras. A mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. A expressão latina, sola escritura. Por que isso, irmãos? Tem muitas pessoas que dizem, pastor, quem foi a mulher de Caim? Pastor, e era anjos aquele de Gênesis 6 ou eram os gigantes? Irmãos, são coisas que não vão surtir efeito nenhum na sua vida. Muitas pessoas ficam questionando, por que a Bíblia não responde sobre isso? Por que a Bíblia não diz isso? Porque, irmãos, nós não temos entendimento ou não há necessidade para a salvação. Tudo aquilo que está contido na Bíblia serve para a nossa salvação, para a nossa edificação. O resto é conversa. Então, as nossas curiosidades não serão supridas aqui na terra. Não adianta ficar inventando, colocando coisas, não. Agora, tudo aquilo que eu preciso saber e entender para a minha salvação está contido na Bíblia Sagrada. Então, quer saber como ser salvo? Está na Bíblia. Quer saber como rejeitar o pecado? Está na Bíblia. Quer saber qual a vontade de Deus? Está na Bíblia. Então, não precisa ficar atrás de revelação, não precisa ficar procurando livros apócrifos. Muitas pessoas recorrendo a livros apócrifos para tentar descobrir o que a Bíblia Sagrada não descobriu. O apóstolo Paulo teve revelações que não pôde contar. O apóstolo João teve revelações do alto céu e não pôde contar. Então, porque tem que ser segredo, meu irmão. Aguarda aí, segura essa ansiedade. Quando nós chegarmos no céu, nós podemos perguntar o que você quiser. Perguntar a Deus, você vai poder perguntar. Todas as suas dúvidas deverão ser tiradas no céu, quando nós estivermos na presença do Senhor, viu? Oh, glória! O poder da palavra de Deus, gente, é indiscutível. O poder que tem esta palavra. Gente, você, irmãos, focar no pecado, desejoso pelo pecado, de repente aceita Jesus Cristo, é modificado, transformado no novo homem. Você era mendigo e de repente se torna pastor. É uma coisa fenomenal. É porque esta palavra é viva e tem poder de transformar o homem. Ela penetra na alma e no espírito, na divisão. E essa divisão traz mudança e libertação do homem. O propósito da Bíblia Sagrada não é suprir as nossas curiosidades, não é. O propósito da Bíblia Sagrada não é suprir as nossas curiosidades, fazer a nossa vontade, não. O propósito da Bíblia Sagrada é nos revelar como adquirimos a salvação, através de quê, através de como, qual é o nosso papel, qual é a nossa função, como devemos estar andando, como devemos responder com o irmão, como devemos ensinar, como devemos pregar. Esse é o propósito da Bíblia Sagrada. E o maior propósito dele é que nós possamos lê-la, para que assim possamos adquirir a salvação em Cristo Jesus. Por fim, as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo e da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências externas e internas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final em fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto, em memória, escreveu que o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu tema central é o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Em outras palavras, quer conhecer a Bíblia, quer entender a Bíblia, peça ao Espírito Santo. Peça orientação, peça entendimento a Deus, porque Deus dará a cada um que assim buscar, tá bom? Que Deus em Cristo lhe abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo, esteja sobre a sua igreja. Espero que essa seja aula útil para a sua BD, para a sua escola dominical. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa a sua pergunta, que eu vou estar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula, se Deus assim permitir, e feliz 2022. Pai do Senhor, Deus abençoe.